Então, antes de mais, quero agradecer a todos a vossa presença. O meu nome é Leonor Centeno, sou jornalista, embora não esteja a exercer de profissão. É com muito entusiasmo que aceitei este desafio do Padre Zé Maria, que infelizmente já partiu e deixou-nos a todos sem chão, mas estamos aqui todos pelo Padre Zé Maria, por causa do Padre Zé Maria, que nos deu o nome para que pudéssemos aqui estar presentes. Comigo tenho Maria Ilhéu, que é ecóloga, a Sílvia Franco, que integra a equipa da Cidadania Global e Desenvolvimento da Fundação Gonçalo da Silveira, e ao meu lado tenho a Rita Rosado, que é cofundadora da Associação Casa do Monte e tem experiência em gestão e contabilidade e há 12 anos que trabalha na gestão da empresa agrícola familiar. Com as eleições aí à porta, o Ponto SJ criou uma rúbrica Ponto Cruz, que teve a primeira edição ligada às legislativas e agora dedicada às europeias. Esta rúbrica procura ajudar-nos, no fundo, a refletir sobre os temas atuais e urgentes, como é o caso da ecologia que nos traz aqui hoje, mas também é um exercício de reflexão que parte não só da atualidade, mas, acima de tudo, da doutrina social da Igreja. Ou seja, nós não estamos aqui para discutir partidos, mas, acima de tudo, para falar sobre valores. E queremos que cada um de vós seja livre de votar em quem quiser, a partir de uma reflexão mais aprofundada da temática. Aproveito para dizer que no final vamos deixar espaço para quem quiser fazer questões e se calhar começo aqui como ponto de partida com a Rita Rosado, que é cofundadora, como disse há pouco, da Associação da Casa do Monte, e eu gostava que me pudesses falar um pouco sobre esta casa e que nos pudesses ajudar a entender qual é que é o conceito de ecologia integral. Obrigada, Leonor. Queria, antes de mais, também agradecer a todos o facto de estarmos aqui presentes, agradecer à Fundação Gonçalo da Silveira, ao Ponto SJ, à Leonor, à Maria e a todos, e ao Padre Zé Maria, de facto, que sugeriu e que teve esta ideia de fazermos este podcast aqui no Monte. Obrigada a todos. A Associação Casa do Monte nasce de uma vontade e de um sim aqui ao desafio lançado pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Portanto, há uma inquietação que surge desta leitura e uma vontade de colaborar e de agir neste projeto, neste cuidar da casa comum. Portanto, as nossas vontades pessoais uniram-se numa vontade familiar e a Associação Casa do Monte foi criada. Percebemos nos benefícios que esta relação homem-natureza promove a todos os níveis e como tem estado em causa. Portanto, sabemos e percebemos que temos que nos unir, que comprometer, que recuperar o respeito, a veneração, a contemplação e todo o cuidado. E que tudo está interligado, na verdade, como acho que se calhar vai ser repetido aqui várias vezes, não é? O ser humano, a sociedade e o planeta. Portanto, a Associação Casa do Monte nasceu assim, com os pilares educação, sustentabilidade, ecologia e espiritualidade. Temos desenvolvido projetos dentro destes pilares, nomeadamente muito no campo da educação, e com crianças, famílias, jovens, portanto queremos muito chamar todos e partilhar o estar na natureza e o que de aí advém de bom. Também ficámos de algum modo admirados e não sabíamos, portanto, pelos movimentos mundiais que a encíclica fomentou, como o movimento Laudato Si, mas a nível nacional, o trabalho da Fundação Gonçalo da Silveira, da Associação Casa Velha e da Rede de Cuidado da Casa Comum também têm sido grandes inspirações. Também gostaria de focar aqui uma parte histórica e cultural que espaços como o que estamos agora têm no Alentejo e no nosso país. Portanto, se nós atualmente
temos cerca de 2, 3 trabalhadores, não é? Já foi uma aldeia aqui, se recuássemos 50 anos, fechássemos todos os olhos e se de repente abríssemos e estivesse aqui 50 anos atrás ou 60, portanto tínhamos aqui ranchos de pessoas que vinham lá de cima trabalhar para o arroz, para a ceifa do arroz, para a vacaria, portanto havia um abegão, havia também uma escola, havia uma cantina, portanto era tudo uma aldeia que com a história da agricultura e com a história do nosso país, não é? Portanto, tudo isso foi desaparecendo. Mas há aqui um património mais que material, mas há um património cultural e histórico que também queremos trazer. E, portanto, continuar a ser casa, não é? Porque, portanto, uma casa que acolhe, uma casa que respeita quem vem, que tem uma hospitalidade e que as pessoas continuem, e espero que se sintam também todos acolhidos, então, cada pessoa que aqui passa. Relativamente à ecologia integral. Pronto, o conceito de ecologia integral é que uma ferramenta que achamos também, tanto pessoal como comunitária, que pode ser, de facto, bastante interessante as pessoas a perceberem desse conceito. Às vezes parece que os conceitos são assim muito abstratos, não é? E, portanto, a ecologia fala-nos então da relação e nós sabermos equacionar as nossas relações, como é que estão as nossas relações connosco próprios, como é que estão as nossas relações com os outros à nossa volta e como é que está a nossa relação com o meio ambiente. Todas essas relações vão nos dar um equilíbrio na nossa vida. E pronto, acho que lá está, todos ambicionamos esse equilíbrio. Falaste disso, posso... Desculpa. Não faz mal. Falaste justamente dos benefícios, não é? E isso fez-me chegar àquela pergunta que é quais são os principais benefícios da adoção da ecologia integral nas políticas públicas? Obrigada. Eu penso que, e não sendo especialista no assunto, mas de facto este conceito acaba por ter uma visão holística de tudo. Portanto, se nós conseguirmos, através das políticas públicas, utilizar este conceito, não engavetamos. Eu acho que na sociedade portuguesa nós temos muito, e se calhar noutras sociedades também, essa característica e essa maneira ainda de agir, de separarmos tudo muito por gavetas e por assuntos e por dossiês. Quando sabemos que os problemas, as crises, são crises globais, não é? Portanto, quando se fala do ambiente, mas também se fala da sociedade, fala-se da cultura, fala-se... Portanto, este conceito ajudaria muito nesse sentido, a ver as coisas de uma forma holística, os problemas de uma forma holística e englobada e não tudo separado. Acho que seria... Ao falares também disso, surge-me aquela questão que é como é que podemos garantir que as pequenas mudanças nos nossos hábitos diários, desde a questão de reduzir o desperdício, reciclar e reutilizar materiais, podem ter de facto um impacto significativo na preservação do meio ambiente, não é? O Papa Francisco diz que não se pense que estes esforços são incapazes de mudar o mundo. Estas ações espalham na sociedade um bem que frutifica sempre para além do que é possível constatar. Provocam no seio desta terra um bem que se tende a difundir sempre por vezes, invisivelmente. Portanto, eu acho que através destas pequenas ações que nós vamos cumprindo, como a separação do lixo, como se calhar andar com uma garrafa de água sempre atrás, coisas pequeninas que vamos fazendo, eu acho que nos percebemos que somos úteis e que estamos nós também a contribuir para esse grande fim. E isso faz toda a diferença, porque tem a ver com a nossa dignidade de ser humano, não é? Estamos a contribuir, estamos a cuidar do nosso bem comum e tudo isso vai servir, tudo isso junto. A doação de si mesmo no compromisso ecológico só é possível a partir do cultivo de virtudes sólidas. Portanto, isso faz parte também da educação dos miúdos
e de estarmos a preparar os futuros cidadãos da nossa casa. Obrigada, Rita. Partindo daqui da Rita, eu gostava de partir agora para a Sílvia Franco. E Sílvia, para quem está aqui no público e que não conhece a Fundação Gonçalo da Silveira, podes fazer uma pequena apresentação antes de passar para as questões mais específicas? Com certeza. Antes de mais, muito obrigada a todos por estarem aqui, fazerem parte deste momento e por eu também ter a oportunidade de estar aqui a partilhar um pouco convosco o que é a Fundação Gonçalo da Silveira e o trabalho que lá se faz. A Fundação Gonçalo da Silveira foi fundada em 2004 pela província portuguesa da Companhia de Jesus, enquanto uma ONGD, uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, como instituição de utilidade pública. O trabalho na Fundação assenta na educação para o desenvolvimento e cidadania global, enquanto foco central e motor de todos os projetos e atividades que lá se realizam. Mas, acima de tudo, todo o trabalho é feito com uma base colaborativa, tanto internamente como com todas as entidades que connosco trabalham, com todos os atores que interagem connosco nos projetos e nas várias situações com que interagimos. Outro ponto que para mim, pessoalmente, também é importante é a busca da coerência, que é uma constante. Uma coerência entre aquilo que defendemos, estes valores e estes princípios que estão presentes no nosso plano estratégico, nas nossas ações e projetos que candidatamos, mas uma coerência entre o objetivado e aquilo que tentamos fazer no nosso dia-a-dia, em como tentamos trabalhar para chegar lá. Isto são questões essenciais para o nosso trabalho, mas, acima de tudo, aqui também há a questão dos territórios em que trabalhamos. Trabalhamos em vários territórios a nível nacional, mesmo em contextos de cooperação, mas também damos valor ao trabalho realizado no território em que estamos e, portanto, as relações com as instituições do nosso território, com a população que está ao nosso redor, também é importante para nós. E, nesse sentido, se calhar alguns dos projetos que posso trazer aqui também para esta conversa vêm um pouco neste sentido de trazer esta relação também. Então, como vai falar dos projetos, eu se calhar pergunto já qual é que é o papel da educação para o desenvolvimento, cidadania global e transformação social na promoção da consciencialização sobre as alterações climáticas e na defesa e promoção de uma ecologia integral. Na realidade, a educação para o desenvolvimento, cidadania global e transformação social é o mote que nos move e é o fio condutor para as nossas ações. Mais do que uma teoria que alicerce ao nosso trabalho, é o processo. É, no fundo, o caminho que decidimos percorrer e que se traduz também numa busca de trabalhar o pensamento crítico, de trabalhar um questionamento face a estas interdependências entre o local e o global, estas interdependências que a Rita falava ainda há pouco, não é? E os projetos que construímos assentam neste princípio também da ecologia integral, enquanto percepção de que temos de trabalhar todos esta relação entre o indivíduo, a sociedade e a natureza, não é? Esta consciência de que nós somos natureza e fazemos parte de todo este ecossistema e, portanto, é uma consciência importante para podermos também agir e corresponsabilizar-nos pela nossa sociedade e pelos caminhos que o clima e tudo mais à nossa volta depois acaba por levar. No sentido aqui, lá está a questão dos projetos, talvez seja a forma mais fácil de falar um pouco sobre o que fazemos e acho que um dos projetos que podemos trazer aqui para a mesa, assim como exemplo prático, é, por exemplo, o Tempo é das Crianças, e que para mim é muito relevante porque faço parte desta equipa e sinto nas crianças que trabalham connosco este crescer enquanto atores posicionados face ao mundo em que vivem. Não é? Neste projeto, as crianças do primeiro ciclo e um segundo ciclo, portanto estamos a falar de um projeto que é promovido pela Fundação Gonçalo da Silveira e pelo GRAL, portanto outra organização,
e que trabalham com crianças de primeiro ciclo e segundo ciclo. Portanto, aqui na questão do primeiro ciclo foi solicitado às crianças então que pensassem connosco o consumo responsável a partir de um primeiro ano de trabalho sobre o que é essencial para nós, o que é que nos faz feliz, o que é que realmente precisamos, mas depois num processo de investigação-ação em que as crianças são os próprios detetives, são convidados a fazer a investigação e a sugerir ações para chegar à transmissão da mensagem que eles querem levar a outros públicos. Neste caso, portanto, eles estudaram notícias, fizeram investigações online e depois então decidiram entrevistar pessoas dentro do Centro Social da Mosgueira, a entidade onde eles estão enquanto jovens no ATL, e os pais, as mães e outras pessoas que tinham a ver com as áreas que eles escolheram para trabalhar o consumo responsável. Neste caso temos, por exemplo, a moda, o futebol, as artes e tecnologias e a partir daqui construíram então uma campanha para levar à rua podcasts enquanto recursos para transmitir uma mensagem, uma reflexão, um questionamento sobre estas questões. Pronto, poderia ter aqui outros exemplos, mas acho que passamos então à frente. Obrigada. Há pouco a Rita estava a falar da encíclica de Laudato Si e há aqui uma questão que eu não gostaria de deixar passar, que é como é que as políticas públicas podem ser alinhadas com os princípios da encíclica Laudato Si do Papa Francisco para promover a justiça ambiental e a proteção da criação. Bom, Leonor, em relação a isso, acho que acima de tudo, posso falar aqui do nosso contributo. Não é? E o nosso contributo passa por promover a consciencialização da relevância da ecologia integral na promoção também de uma corresponsabilidade face à sociedade e face ao ambiente, que parte muito de uma participação ativa de todos aqueles que estão envolvidos nos projetos. Portanto, em vários projetos que temos na mesa, todos os participantes são convidados a estar numa relação horizontal, onde as suas ações vão verter para a promoção de reflexões que podem ter algum impacto depois também nas políticas públicas. Em alguns casos de uma forma mais direta, de outros de uma forma mais indireta. Mas, por exemplo, o projeto Educação para a Cidadania deixou recomendações claras para as políticas públicas no âmbito da cidadania em âmbito escolar, mas temos projetos como, por exemplo, escolas transformadoras que promovem a integração curricular e institucional e com a comunidade envolvente as escolas superiores de educação, no sentido de integrar também estas reflexões sobre a cidadania global, não é? E para a transformação social nas práticas, nas instituições e na ligação à comunidade e da comunidade à instituição. Entre, muitas outras questões. Eu gostava de partir agora para a Maria Ilhéu, ecóloga, e se calhar aqui a pergunta vai ser um pouco mais especializada. A Maria é especialista em educação para a sustentabilidade e gostaria que pudesse falar também sobre a importância do contacto com a natureza e o mundo natural como elemento-chave para a sustentabilidade. Ou seja, quais são os benefícios de experiências imersivas com o meio ambiente e como é que podem contribuir para uma maior consciência e práticas mais sustentáveis. Muito bem, muito boa tarde a todos e a todas. Começava por agradecer o convite ao Ponto J e também à Fundação Gonçalo da Silveira e dizer que é um prazer estar aqui com todos vós, mas também com todos os que estão aqui presentes à nossa volta, a dar-nos também tanta alegria, como é o caso destas aves, não é? E mesmo até alguns insetos que parecem incomodar-nos, mas que são também extremamente relevantes. Então, eu também começava por dizer que a minha filiação é a Universidade de Évora, não foi referido, não é que eu esteja a representar a universidade, mas é importante também termos essa matriz, e sou também investigadora do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. Então,
talvez começando por o que é a natureza, começando um bocadinho por refletir o que é a natureza, não é? Porque é um conceito que às vezes não é muito objetivo e não tem que o ser, mas talvez seja importante começarmos também a partir daí. O que é a natureza? Então, podemos pensar que a natureza é tudo o que existe na Terra. E tudo o que existe na Terra, que inclui seres vivos, ecossistemas, paisagens, fenómenos naturais. E, por consequência, humanos. Não é? Portanto, estando nós nesse enquadramento. O conceito de natureza, muitas vezes, e hoje, nos tempos mais recentes, e quando eu falo de tempos recentes, falo décadas já largas, nós olhamos para a natureza como algo distanciado. E algo que é um sistema de objetos do qual nós retiramos informação, retiramos recursos, retiramos bens, enfim, não é? E não olhamos para essa entidade, para esse ente, como um ente vivo, quase como um animal dinâmico e interactuante. E, portanto, pensarmos um bocadinho nesta revisão do olhar para a natureza e que não seja algo que parece ser exterior. E parece-me que isto é muito relevante. Neste âmbito, obviamente que o conceito de natureza inclui muitas ligações, muitas inter-relações, numa rede onde muitos seres vivos e não vivos, mas com vida, por exemplo as pedras, interagem em relações visíveis e invisíveis e mantêm o suporte de toda a vida que temos neste planeta. E o que acontece é que, na verdade, nos tempos mais recentes e nesta parte do mundo, que também é importante nós também contextualizarmos aquilo que é a nossa realidade, não é? E a verdade, o mundo é um lugar muito heterogéneo, muito plural, e estarmos a fazer às vezes generalizações também é extremamente abusivo. Estamos a falar deste contexto geográfico, que é a Europa, que é o mundo ocidental, e é esse o nosso referencial. Então é aqui que o nosso modo de vida tem sido, de facto, muito promotor de um desligamento dessa relação com o mundo natural. E, portanto, vivemos muito frequentemente aliados, mesmo até alienados desse mundo dinâmico, desse mundo de que somos parte, não é? E por isso olhamos então para a natureza como um sistema de objetos e não como um entre muitos que somos parte. Então, naturalmente que a dimensão do rever esta relação, que é uma relação eminentemente antropocêntrica e distanciada, separada do mundo natural, é de facto, para mim, é um dos elementos-chave para pensarmos a sustentabilidade. Como reverter, como encontrar um outro paradigma de visão na relação humano com o mundo. E quando falo do mundo, já falo dos outros todos, dos humanos e dos não humanos, das pedras, das aves, dos borregos, dos insetos, tudo aquilo que de facto é vivo e que tem vida. Então, de facto, nós precisamos de promover essa relação. E essa relação pode ser promovida exatamente por criarmos mais oportunidades de estarmos com esses outros, que também são outros humanos, mas com esses outros com uma atenção, com uma fruição, com um dar conta da sua existência. E, de facto, quando nós nos propomos estas experiências de relação com o mundo natural, nós encontramos, de facto, oportunidades de superação, oportunidades de aprendizagem, oportunidades de experiência que estão muito fora daquilo que já são as nossas rotinas, as nossas vivências diárias, muito mundanas, muito urbanitas, não é? Mas quando eu digo urbanitas não é no mau sentido, porque nós podemos viver na cidade e sentirmos que vivemos numa comunidade multiespécies, porque connosco coabitam milhares de outros seres, não é? E todos os dias passam no céu não sei quantas aves diferentes e todos os dias conseguimos, de facto, dar conta de imensa vegetação que está connosco. Portanto, não há forçosamente uma separação entre aquilo que é urbano e que é rural. E, portanto, é sobretudo uma questão de atitude. Então, esta experiência da relação com o mundo natural é uma experiência de abundância, efetivamente. É uma experiência em que nós nos confrontamos com muitos e muitos diferentes, muitos plurais. E nessa experiência há, de facto, qualquer coisa que acontece para começar a dar valor. Que não é nada que seja imediato, que não é nada que diga que acontece com o estalar dos dedos, mas que numa atividade continuada, que numa
num cultivar dessa fruição, desse gosto, e que às vezes também tem conflito. Nós há pouco estávamos a falar, antes de começarmos esta conversa, nesta ideia de harmonia, que na natureza tudo está em harmonia. Não é verdade. Nós temos inerentemente o conflito. O conflito faz parte da vida biológica. Nós, seres vivos, conflituamos porque não temos todos os mesmos interesses. E, portanto, também na natureza não vivemos um mundo cor-de-rosa. Há dificuldades, há desconforto e há a procura desses equilíbrios, obviamente, nas relações que se estabelecem, dialogando com nesse quadro de conflito. Então, para mim, parece-me que é muito importante este contacto para começarmos também a aterrar, a voltarmos à nossa condição de ser terrestres. Sermos seres desta terra, deste planeta a que chamamos Terra. Quanto aos benefícios, os benefícios são muitos, não é? São os benefícios, nós podemos pôr os benefícios numa lista que hoje, enfim, podem estar enquadrados em muitas correntes, nomeadamente os serviços dos ecossistemas, é uma das correntes, a corrente da biofilia, a corrente daquilo que são os benefícios dos banhos de floresta, não é? Que chegou muito aqui ao Ocidente a partir do Shirin Yuko, e eu acho que tudo isso já é suficiente para nos mostrar os benefícios que nós trazemos destas ligações, destes encontros com o mundo natural, com um mundo mais plural, menos antropocêntrico, e que podem incluir aspectos de saúde, aspectos de bem-estar, aspectos de convivialidade. Bom, temos aqui, as próprias empresas hoje já têm também no seu portfólio muito destas vantagens, não é? Já serve também para ativar os próprios negócios das empresas. Mas eu gostava de pôr a tónica talvez ao contrário. Se os benefícios já estão perfeitamente comprovados cientificamente, o que é que nós devolvemos ao benefício que recebemos? E eu acho que está na altura de pensarmos nisso. De facto, que a relação tem que ser recíproca. E esta relação recíproca, de reciprocidade, é aquilo que pode garantir a sustentabilidade. Não há sustentabilidade sem reciprocidade. Não há sustentabilidade sem relações que têm, de facto, esta ideia que todos temos que ganhar e todos temos que partilhar este chão comum, que é este planeta, que são estes lugares de terra, que são estes lugares de água, que são estes lugares, enfim, globais. Portanto, aqui, neste pensar o que é que nós podemos dar a quem tanto nos dá, eu acho que é qualquer coisa que nos deve orientar. E com isso, só para concluir, também não quero tomar demasiado tempo, e com isso também cultivar a reverência. Eu acho que é preciso entrarmos num outro momento em que é importante cultivar a reverência, a delicadeza das relações, o encontro de uma forma mais global, local. Às vezes as palavras parecem um bocadinho esvaziadas, mas é de facto esta ideia de nos pertencermos uns aos outros. Obrigada. Há pouco a Maria referiu que vivemos desligados deste mundo dinâmico e olhamos para a natureza como objetos. E isto fez-me levar a uma questão que é, olhando para as eleições europeias e para as contrariedades que a Agenda Verde está a enfrentar, está mais pessimista ou otimista quanto ao futuro do Pacto Ecológico Europeu? Bem, eu começo por dizer que sou uma pessoa muito otimista e que tenho sempre imensa esperança. E é isso que me faz mexer, continuar. Enfim, estou muito encantada com o mundo e espero continuar. Isso não significa que esteja otimista relativamente a tudo aquilo que nos acontece, não é? Bom, o Pacto Ecológico, só para fazer aqui um ponto de situação, o Pacto Ecológico é um pacto europeu entre Estados-membros que decorre do Acordo de Paris, que foi estabelecido em 2015, que visa, sobretudo, dar resposta àquilo que hoje temos muito claro como os efeitos da mudança climática e, portanto, aquilo que estamos já a experienciar em termos de alteração das condições de suporte de vida no planeta de uma forma global. O Pacto Ecológico Europeu foi assinado em 2019 pelos Estados-membros e centrou-se muito nas questões do clima, muito concretamente nas questões
da transição energética e climática, na mobilidade, na construção sustentável, na redução da poluição, incluindo os agroquímicos, a economia circular, a agricultura de proximidade. O Pacto Ecológico está muito ligado à ideia do garfo ao prato, não é? Portanto, a proximidade dos produtores aos consumidores e também ao restauro da natureza e da biodiversidade. Portanto, tem aqui um conjunto de elementos que todos reconhecemos como muito relevantes e é muito difícil não estar de acordo com aquilo que são os princípios orientadores do Pacto Ecológico. A grande questão é que, lendo com atenção o Pacto Ecológico, na minha opinião, não há claramente um trabalho na mudança de paradigma de desenvolvimento. O Pacto Ecológico assenta numa ideia de desenvolvimento sustentável muito orientado para a neutralidade do clima, portanto, para que, de facto, as emissões dos gases com efeito de estufa se reduzam até 2050, mas tendo sempre a perspectiva do desenvolvimento, ou seja, do crescimento. E aí é que eu tenho as minhas dúvidas que seja possível continuar a crescer e que, de facto, mesmo com toda a inovação tecnológica, mesmo com o tecno-otimismo muito ao rubro, que, de facto, se nós não repensarmos também o modelo de desenvolvimento, que forçosamente tem que implicar-nos numa mudança de paradigma na forma como nós olhamos para o mundo, como nos posicionamos nos nossos consumos, naquilo que estabelecemos como relações. A Rita há pouco falava da ecologia integral, e hoje temos que pensar a ecologia de uma forma alargada, não é? E, portanto, as questões, obviamente, com o mundo natural são muito relevantes, mas as questões sociais, as questões políticas, e tudo isso implica uma mudança de paradigma que eu muitas vezes não vejo claramente no Pacto Ecológico. Portanto, tenho essa dúvida. Por outro lado, o Pacto Ecológico precisa de um envelope financeiro e precisa de estratégias, e há estratégias europeias, nomeadamente a estratégia de adaptação climática, que depois é vertida para os países, não é? E nós próprios, em Portugal, já temos a estratégia de adaptação ao clima e temos a lei de bases do clima também, mas depois a operacionalização, a aplicação, de facto, de medidas, eu acho que está ainda aí muito a falhar. E é preciso um envelope financeiro para que isso aconteça. E esse envelope financeiro, enfim, não querendo desencorajar-nos de uma forma global, esse envelope financeiro tem sido consecutivamente mobilizado para outros assuntos, para outras necessidades, não é? Nós tivemos em 2008 a crise económica, tivemos um início dos anos 2000 muito otimistas relativamente a muitos aspectos de índole social e ambiental. Com a crise isso ficou em segundo plano, não é? Portanto, tivemos que reforçar a economia. E agora, com a pandemia e com as guerras outra vez na Europa, estamos outra vez reféns dos envelopes financeiros não estarem a ser destinados, de facto, para esta ideia de sustentabilidade, que no fundo é aquilo que é o nosso garante de vida neste planeta. Obrigada, Maria. Falámos aqui em boas intenções, em necessidade de mudança de paradigma, que faltam medidas concretas. Isto leva-me aqui a dar o salto para os partidos portugueses. E, de acordo com o Barómetro Zero do Parlamento Europeu, os partidos portugueses que mais se preocupam com a temática das alterações climáticas são o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. E depois temos os intitulados de procrastinadores com o PCP no meio e os intitulados de pensadores pré-históricos, PSD e CDS, como pouco preocupados com estas questões. E estas perguntas que eu vou fazer aqui é para reflexão, pode ser qualquer uma das convidadas a responder, que se sinta confortável, que é se consideram que os partidos portugueses, de uma forma geral, ainda têm um longo caminho pela frente no que diz respeito às políticas sustentáveis. Não sei quem é que quer. É uma pergunta difícil. Bem, falta também o PAN, não nos podemos esquecer do PAN, que está muito centrado nas pessoas, animais e natureza, não é? E seria injusto não referi-lo, porque eles de facto têm o seu centro nestas questões. Pois eu diria que as questões ambientais são sempre marginalizadas, não é? Aliás, se nós estivermos bem atentos àquilo que foram os programas eleitorais, a grande parte dos partidos ou refere muito brevemente ou
nem sequer refere, não é? E, portanto, isto mostra muito claramente que não é uma área prioritária e revela também uma certa iliteracia. Não quero acusar os políticos de coisa nenhuma, mas uma certa iliteracia, de facto, daquilo que é a base de suporte da vida na Terra e na vida de todos nós, não é? Porque, na verdade, não existe economia se não existir ambiente de qualidade, não existe sociedade se não existir, de facto, as condições de vida para nós estarmos aqui todos a viver nesta terra, não é? Portanto, há aqui também uma falta de entendimento e uma falta, se calhar, de cultura ambiental que é preciso também fomentar na classe política. Não só a educação não deve ser apenas para os cidadãos, deve também ser para os políticos, na minha opinião. Portanto, o que é que acontece? Nós, em termos de políticas ambientais, em Portugal, temos sofrido muito daquilo que são, no fundo, do que é esta iliteracia, no fundo, esta deficiência de determinação e de convicção e de estratégia própria neste âmbito, que é um âmbito que não é sectorizado. A Rita também referia, vivemos de forma muito sectorizada, muito sectorial, não é? É preciso também quebrar essas barreiras e não trabalhar de forma tão sectorial, porque obviamente as questões da agricultura estão intimamente ligadas ao ambiente, e o ambiente à economia, ambiente ao social, não é? Então, claramente, eu acho que a nível nacional, e eu trago aqui o livro da Luísa Schmidt, que organizou este livro, que são 50 anos de políticas ambientais em Portugal, e ela faz um levantamento muito interessante destes últimos 50 anos, e ela dá-nos conta exatamente que há 3 aspectos fundamentais que nos põem no cenário que temos atualmente relativamente às questões ambientais. Um é o facto de estarmos extremamente dependentes daquilo que são os inputs externos. No fundo, Portugal não tem uma estratégia própria, não tem uma visão própria, está sempre dependente daquilo que é emanado da Europa. Felizmente não é um problema, porque se não tivéssemos essas emanações da Europa, provavelmente estaríamos muito pior do ponto de vista ambiental, e ainda bem que há, de facto, essas diretivas europeias que nos ajudam a ir avançando e a ir cumprindo. Portanto, isto significa que não temos uma visão própria, não temos uma autodeterminação e, portanto, há aqui um substrato que não existe e que é preciso fazer. Outro aspecto é não haver um ordenamento do território, ou seja, há de facto um desordenamento do território. O território não é visto de uma forma global, não é? E mesmo, por exemplo, nas estratégias de adaptação às alterações climáticas, que são de base regional, e portanto aqui para o Alentejo nós temos a CIMAC, que é a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, que tem a responsabilidade e já fez o seu plano de adaptação às alterações climáticas, mas as medidas muitas vezes são medidas que são conflituantes e não se encontra essa oportunidade de resolver esses conflitos, não é? Por exemplo, dou um exemplo. Uma das medidas é a segurança hídrica. Não é? A segurança hídrica implica que construímos mais barragens, que haja mais água nas barragens, e, portanto, para termos, de facto, o aporte para a agricultura, para o abastecimento público, tudo isso. Por outro lado, temos a aposta na conservação da natureza. Ora, a natureza e os ecossistemas precisam de água. As barragens retiram água aos ecossistemas. Como é que nós vamos resolver isto? Claro que temos que resolver, porque precisamos de dar resposta às duas partes. As duas partes são interessadas e são legítimas. Mas como é que nós o vamos fazer? Isso não está explícito e precisamos de trabalhar claramente isso. O terceiro aspecto, para além deste desordenamento e no fundo, deste pensar mais conjunto nos diferentes setores, um terceiro aspecto é a fragmentação das próprias políticas. Porquê? Porque os diferentes governos, obviamente com os diferentes partidos que sucedem mesmo numa alternância pouco diversa, não é? Na verdade, vão mudando e não há uma consistência em termos de políticas. Portanto, falta um pacto ambiental e económico e por aí fora, que nos permita manter as continuidades nas políticas e que não estejamos tão reféns daquilo que são os momentos eleitorais que nos põem mais para um lado ou para o outro, nem falo esquerda nem falo direita, mas no fundo é um bocadinho andar aqui a fazer uma deriva que também tem os seus custos muito elevados. Não sei se posso acrescentar. Gostava só aqui de pegar nesta última questão que a Maria trouxe, um bocadinho
no fundo, aqui estamos a falar numa crise que não é só ambiental, é uma crise que traz muitos outros aspectos, de muitas problemáticas a nível social, a nível económico, a nível cultural, muitas áreas, não é, para a mesa. E, acima de tudo, como há pouco aqui, a educação faz falta, um trabalho mais profundo para a população, para os políticos, para todos nós, e se calhar este longo caminho acho que é mesmo para todos. Porque, na realidade, a nossa educação ainda não investe num trabalho mais profundo desta consciência de estarmos, sermos parte de algo muito maior do que nós, não é? E destas interdependências que nos movem, e não há uma validação do que pode estar, do potencial que está em cada um de nós. Posso dizer que conseguimos perceber que as crianças e os jovens têm todo o potencial para ser protagonistas da sua própria história, para trazer para a realidade, para a sociedade em que vivem, soluções viáveis e práticas e que podem mover, na realidade, soluções para o futuro, mas que esse potencial não lhes é atribuído, não lhes é dado ferramentas, não lhes é reconhecido isso. Portanto, quando é trabalhado isto desde base com eles conseguem encontrar soluções que nos deixam, espera, isto é possível, isto faz diferença, não é? Como é que não se pensou nisso? Portanto, se calhar, acho que precisamos de ir mais longe e de olhar aqui, se calhar, para a ecologia integral como algo também de trabalho profundo, nesta ligação entre todos os elementos do planeta, mas que não põem de parte a cidade, não é? Porque nós temos que trabalhar com aquilo também, com o ambiente onde estamos, a maneira como vivemos o nosso espaço, o espaço onde vivemos, onde trabalhamos, as ruas em que circulamos, em que nos movemos, seja a pé, seja de carro, também traz um impacto para este mundo maior e para viver em sociedade. Normalmente temos tendência, e eu adoro as árvores e as aves, é algo muito importante para mim, mas não podemos esquecer este lado também, porque quando interagimos de uma forma mais consciente com o espaço onde moramos, não é? Com o espaço público, com a maneira como este é possível de ser vivido pela comunidade, trazemos soluções também a nível de uma valorização da biodiversidade e de todo o componente deste ecossistema e de todas estas variantes que a Maria trouxe aqui e que muitas vezes é esquecido. Não é? Portanto, não podemos esquecer nesta ecologia integral desta parte também. Também faz parte de nós, também faz parte do planeta e destes vários elementos que a Maria trazia aqui para esta conversa também. Obrigada. Pegando aqui então na continuação, eu acho que de facto é impressionante como é que depois de tudo isto que temos passado e da pandemia e que levantou muitas questões de facto de pessoas quererem voltar até chefes de cozinha, agora não é? O Farm to Fork, que há bocado falávamos, e deste regresso um bocadinho à natureza, mas ainda assim, por exemplo, o professor Carlos Neto, não é? Que nos diz que estamos a criar totós dependentes, inseguros e sem qualquer cultura motora. Portanto, e ainda continuamos com uma escola de pós-revolução industrial, não é? Completamente igual de há não sei quantos anos atrás. Portanto, urge de facto, porque, como é óbvio, não são os que vão votar agora nas próximas eleições europeias, não é? Mas os cidadãos do futuro, que temos aqui alguns alunos, não é? Dos Salesianos de Évora, portanto, o que é que esta escola, que é a escola de hoje em dia, está a fazer diferente, não é? E que de facto urge também trazer essa questão. E tantos pensadores que temos hoje em dia, o professor José Pacheco, que fala das comunidades de aprendizagem, mas temos também, de há tanto tempo, a Maria Montessori, pedagogias alternativas, Régio Emília, quer dizer, que trazem abordagens diferentes, mas que nós continuamos sempre a fazer tudo da mesma maneira. Portanto, acho que, de facto, urge de uma vez por todas alterar esse paradoxo da educação, porque são os cidadãos do futuro que estamos a falar. E na verdade, continuamos a fazer tudo muito da mesma maneira. Obrigada às três.
nós temos vindo aqui a falar muito da questão do lado bom e lado mau da sustentabilidade. E nós hoje em dia fazemos viagens de carro onde damos contas que há imensos painéis solares sem fim à vista. Vemos que há coisas que de facto parece que há uma certa urgência em avançarmos, em evoluirmos. Não digo progredirmos, que evoluir e progredir são coisas diferentes, mas há essa necessidade. E às vezes a minha questão que faço e que se calhar muitos de vós também se devem colocar, que é até que ponto é que estas políticas públicas de facto estão focadas na sustentabilidade e não em interesses económicos por detrás. E como é que nós podemos reverter esta situação? Como é que podemos ter a consciência tranquila que de facto somos preocupados com a sustentabilidade, mas sem nunca perder esta noção do lado menos bom, o lado menos apelativo? Quem é que... Não sei. Eu agora fiquei um bocadinho perdida. Pronto, a questão económica, de facto, é sempre uma questão difícil de ultrapassar e que, de facto, é essa a questão que tem feito com que cheguemos onde estamos agora. E, na verdade, equacionarmos se temos pessoas mais felizes, se temos povos mais felizes, hoje em dia, por termos dado primazia a essa questão económica. Não me parece, não é? Parece que há sempre, em detrimento de uns, outros que vão ficando para trás, nomeadamente sabemos, é o clamor dos pobres, não é? Que tanto fala o Papa Francisco, e se calhar, se nunca tivemos uma sociedade tão informatizada, mas que falta irmos ao fundo das questões e falta também nós próprios, cada um de nós e todos em sociedade, sairmos de alguma inércia, de acordarmos um bocadinho e pensar em conjunto, de facto, como é que podemos melhorar essas situações. Porque todo o consumismo desenfreado, toda esta cultura de descarte que foi criada, só nos trouxe onde estamos agora. E aí, portanto, foi quando a parte económica esteve sempre à frente de tudo. Não tenho respostas também, infelizmente, não é? Há coisas que me parece que não é um voltar atrás, mas é o dar... Lá está, o dar importância a outras coisas. O Papa Francisco também nos fala muito do viver uma sobriedade, e isso parece uma coisa chata ou parece uma coisa desenxavida, não é? Mas às vezes também, e nós tentamos às vezes fugir aqui um bocadinho dos conceitos para tornar a coisa mais prática, porque às vezes parece que se usa sempre assim muitos chavões e as pessoas acabam por desligar, mas acho que também faz falta... conversar um bocadinho sobre o significado das coisas, o que é viver numa sobriedade, o que é viver uma vida mais simples, o que é viver... Isso quer dizer o quê? Trocar isso por miúdos, não é? E nós vivemos pessoas e povos, e temos tantos exemplos, que vivem com tão pouco e que parecem muito mais felizes, muito mais soltos, muito mais despreocupados do que a maior parte da nossa sociedade. Não sei, vou aqui... Posso, se calhar, aqui só acrescentar uma questão que acho que é também necessário termos consciência que qualquer ação que possa trazer também um lado positivo pode trazer também um lado menos positivo, lá está. E nós temos visto muito, mesmo nestas questões de ecologia, né, e de combate à perda de biodiversidade, às vezes a introdução de uma espécie porque se acha que vai trazer... um benefício, não é, para o ecossistema, e acabamos por trazer maior prejuízo porque aquela espécie acaba por ser um predador. Enfim, não é para abordar aqui esta questão, mas é um pouco trazer esta reflexão de que todos os nossos atos, apesar de bem intencionados, podem trazer também um lado menos positivo. E já aqui buscar aqui um pouco
um discurso do Papa Paulo VI à FAO em 1970, portanto já em 1970, onde apelava a esta questão, não é? Que os progressos científicos, por mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento económico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem. É necessário ter uma visão holística e tentar estudar, não é, todas as dimensões, enquadrá-las e ligá-las o mais possível, para que haja menos repercussões negativas depois em prol de algo que nós achamos muito bom e que até fizemos com a melhor das intenções, mas que não foi pensado o suficiente para integrar todas as variantes que podem intervir e ter ser prejudicadas depois no futuro. Não vou tomar muito tempo, temos que avançar, não é? Eu gostava só aqui de dar uma nota. Acho que nós também não podemos ser injustos com a escola. A escola precisa de melhorar muito, mas nós estamos aqui também porque temos essa escola, não é? Porque a escola se foi fazendo para mais e para muitos, e portanto também quando somos críticos também não deixamos de ser também, enfim, atenciosos com aquilo que fomos recebendo. Queria só tomar... Eu também sou crítica, não é? Naturalmente. Pois, eu acho que aquilo que está em questão é, de facto, o modelo. E, portanto, é o modelo de desenvolvimento, não é? E hoje, com os desafios da sustentabilidade, a própria sustentabilidade se torna uma palavra vazia, não é? Ela está refém também da mercantilização, está refém dos interesses económicos que se possam acoplar e, portanto, quando nós pensamos sobretudo em questões de alterações climáticas e temos como resposta produções intensivas, temos como respostas a massificação e industrialização dos sistemas, pois eu acho que nós não estamos, de facto, no caminho daquilo que são os princípios, não é? Estamos apenas a alimentar de novo a mesma máquina e, portanto, é uma eterna repetição. E, portanto, eu acho que aqui a tónica é muito, ok, vamos reduzir as emissões de CO2, é muito relevante, mas será que são os carros híbridos massificados que são a solução? Não é? Ok, a indústria automóvel está muito contente porque está a vender mais carros neste momento do que jamais vendeu, não é? E, portanto, será que, não é? Será que é esse o caminho ou é o modelo? Ou será que não precisamos de tantos carros? E também não precisamos ter tanta roupa e tantos sapatos e fazer tantas viagens, embora seja tão agradável, não é? Acho que é isso que temos também que refletir. Antes de mais, agradecer às três por este debate que foi bastante rico e agradecer também à Maria com este final que nos deixa a todos a pensar de facto nesta temática. Há pouco a Rita dizia que devíamos ir ao fundo da questão e eu se calhar passo para o fundo da questão, para os participantes que aqui estão, para os estudantes, para os convidados, para deixar espaço para se alguém quiser fazer alguma questão específica, estejam à vontade, sem vergonha. Temos aqui. Só repor um pouco da justiça do barómetro europeu. Durante muitos anos, o paladino das questões ecológicas foi o PPM e talvez a pessoa que mais fez legislativamente pela ecologia em Portugal, com a Reserva Agrícola e a Reserva Ecológica Nacional, foi Gonçalo Ribeiro Teles, que foi professor na Universidade de Évora e foi uma pessoa que teve um grande impacto aqui na Universidade de Évora e não só, pronto, e no país todo, pela forma como exerceu esse seu saber em função dos outros e do campo e da cidade, exatamente com esta noção da harmonia entre o campo e a cidade.
e também figuras como Carlos Pimenta, Macário Correia, que durante anos foram tidos como pessoas excêntricas, como ministros do Ambiente e eram do PSD. Enfim, para dizer que muitas vezes eu acho que todos os partidos, se forem um pouco ao seu ADN, se calhar todos temos lá um pouco disto. Às vezes uns exercem mais numa altura, outros mais noutra, mas seria ótimo que isto não fosse uma causa partidária, como disse a professora Maria Ilhéu, mas que fosse uma causa de todos e que todos percebêssemos o contributo que se pode dar. E também uma coisa que muitas vezes, quando se fala de ecologia, se esquece, que é o seguinte: os grandes ecologistas práticos são os agricultores. Por mais químicos que usem, é quem cuida do ambiente todos os dias, é quem faz com que haja menos fogos, é quem faz com que haja, enfim, com que o território seja habitado, não é? E sendo eu também de uma família de agricultores, noto que também estas questões do ambiente, se calhar noutros tempos, eram vistas com alguma excentricidade, mas hoje em dia são vistas de uma maneira muito mais serena e muito mais assumida, e noto que há de facto também uma conversão ecológica entre os agricultores, não é? Às vezes sinto que é um fraco serviço quando se põe os agricultores contra o resto do mundo, e às vezes até como os maus da fita, esquecendo que é quem vive no campo todos os dias, é quem cuida do campo todos os dias, e pronto, e vamos todos juntar para que cuidem melhor do campo e vivam melhor no campo e nos ajudem também a viver do campo. Obrigada, Karen. Obrigada pelas contribuições e muito pertinentes, com as quais concordo. Dizer que eu acho que nós temos tendência para ver o mundo muito a preto e branco, não é? E quando falamos de agricultores, os agricultores não são todos iguais, não é? Como não somos todos iguais, e portanto, na verdade, há um grande gradiente de formas, de atitude, de posicionamentos. E, portanto, pôr os agricultores como os maus da fita seguramente não nos resolve nada. Agora, uma coisa são os agricultores, outra coisa são as empresas agroindústrias, não é? Que são coisas diferentes, na minha perspectiva. Não é? Portanto, o agricultor, naturalmente, à partida é alguém que tem esse amor pela terra, não é? E que da terra faz provir alimento que não é só para si, mas é para muitos também, não é? Naturalmente que as práticas agrícolas têm sofrido transformações e hoje os agricultores estão muito mais conscientes daquilo que são de facto a necessidade de fazer uma acoplagem aos ecossistemas, de preservar a biodiversidade, e há muitos exemplos de simbiose e, portanto, tudo isso está já bastante documentado e é visível. A grande questão é quando aos agricultores se substituem empresas que não têm cara, que não têm nome, que não sabemos de onde são, não é? E que estão aqui no nosso território a fazer o mesmo que já fizeram noutros territórios, e que um dia se vão embora e que nos deixam as nossas condições de vida muito piores, muito mais degradadas do que aquilo que estavam anteriormente. E, portanto, essa é que é a grande questão. Não? Eu não sei se alguém tem mais... Temos ali mais um convidado. Ora, muito obrigado. No seguimento aqui também daquilo que falámos também nestas questões políticas e nesta associação de ideologias também nas questões ambientais aos vários partidos, aquilo que eu noto, e gostava também de deixar também que comentassem também isso, é que a ecologia é uma questão de moda também, em que se fala numa questão de moda, que é bom falar de ecologia para poder ganhar este eleitorado ou estes votos, é uma questão nesse sentido. E aquilo que eu sinto, e não sei se concordam ou não, é que há uma associação atual, que histórica já vimos que não é bem assim e que sabemos que não é bem assim, mas há uma associação atual da ecologia para os partidos de ideologia de esquerda, digamos assim.
E o que torna isto também um bocado dúbio é o seguimento de massas. Nós somos ecologistas, então pertencemos a este determinado partido ou àquele determinado partido. Se somos mais ecologistas ou menos ecologistas, ou mais sustentáveis ou menos sustentáveis, pertencemos a este e não àquele. E eu acho que era importante desmistificar isto também. Perceber que em todos os partidos há estas preocupações, e obviamente que há. E cada vez mais nós percebemos isto. Mas dá a ideia que nuns parece que estão mais enfatizados do que noutros. E eu acho que mesmo em termos de esclarecimento também de eleitorado, eu acho que era importante também desmistificar esta ideia de que se eu sou ecologista, estou nesta vertente ideológica ou noutra vertente ideológica. Okay? Obrigada. Alguém quer... Eu acho que nesse sentido, e obrigada, de facto eu sinto isso também. Sinto essa questão e era um pouco o que falávamos há pouco, da tal divisão que há, não sei como é que é noutros países, mas que são essas tais divisões, não é? Portanto, se tens preocupações ecológicas, portanto, está muito ligado de facto à ala esquerda, e eu acho que tem a ver também com o sensacionalismo das questões, porque de facto o que vende os telejornais e as manchetes dos telejornais é se alguém de esquerda ou aqueles os ativistas climáticos mandaram não sei o quê e ficou tudo pintado encarnado e ficou... Pronto, isto é que vende, não é? Agora, se calhar, há muitas outras questões e os partidos são feitos de pessoas, não é? Nós, quando falamos de partidos, os partidos são feitos de pessoas. São pessoas que lá estão e que, de facto, há de haver, bem, um bocadinho como em todo lado, há de haver tudo e há de haver muitas pessoas com preocupações ecológicas no PSD, no CDS, pronto, em todos os outros partidos de centro-direita e de direita. E a verdade é que há tantos exemplos bons de pessoas que fazem no seu dia-a-dia e nas suas empresas e os agricultores, que há bons exemplos, mas isso não vende. E, portanto, nós não sabemos, na verdade. E então achamos que é só daquela ala, não é? E é uma pena, de facto, também, e acho que aí é tentarmos nós, sociedade como sociedade, fazer de alguma maneira algum peso para conseguirmos saber, então, que exemplos há bons, não é? Noutras, portanto, também pedirmos nós, porque lá está, o consumidor tem... Nós às vezes esquecemos que temos força. Não é? E temos que usar essa força como consumidor de notícias, como consumidor do que compramos. Portanto, cabe-nos também a nós, e aqui estão muitos futuros também, que já são consumidores, mas futuros. Portanto, o que é que nós pedimos aos outros, não é? O que é que nós pedimos aos nossos políticos? Portanto, lá está, acaba por ser um bocadinho de sermos mais ativos nesse aspecto, acho eu. Não sei se alguém quer... Sim. Obrigada às 4, foi muito bom. Assim, a minha pergunta, comentário, tem que ver com o facto destas questões, como temos vindo a dizer, parecem tão polarizadas também e estão a criar também, as narrativas à volta destes temas são sempre muito desesperadas. Gostava de as ouvir ou de ouvir alguém a comentar a importância também de construirmos narrativas de esperança, seja a pessoa, acredita a pessoa em Deus e tenha, ou não, e tenha uma perspectiva além das mais próximas e materiais, mas de facto todos nos movemos pela esperança. E uma coisa que me inquieta é ouvirmos falar nas gerações mais novas de eco-ansiedade, mas também vivermos um tempo em que parece que as pessoas oscilam entre a indiferença e o desespero. Como é que cultivamos a esperança? E depois há muitos fenómenos que são um contrassenso, estes paradoxos de que estávamos a falar, mas vemos jovens que são capazes de cortar, e ativistas e manifestantes, estradas pelo clima,
e não vemos, por exemplo, para o grito dos pobres a mesma expressão ativista por vezes, pelo menos em Portugal. Não estou a julgar, estou a constatar estes contrassensos. Por um lado, a pergunta é como é que construímos caminhos de esperança em temas cuja narrativa é uma narrativa sempre de crise desesperada e de fim de mundo e de fim de perspectivas, e eu acho que isso não nos vai levar a lado nenhum, e acho mesmo que temos que nos mover pela esperança, e por outro lado como promover esta moderação que é necessária, e lembrando também o padre Zé Maria, que era um defensor desta moderação em todos os temas. Vivemos um tempo tão polarizado, como é que promovemos aqui caminhos, como também dizia a Maria, com as políticas públicas, parece sempre que estamos só a olhar ou para o ambiente ou para as questões sociais, depois olhamos para a economia. Como é que de facto promovemos esperança e caminhos integrados? Era o que eu gostava muito que pudessem ainda comentar. Obrigada. Alguém quer responder? Posso começar? Bem, essa é o $1 billion question, não é? Mas é extremamente pertinente, e eu acho que estamos não de uma forma alargada, mas muitos estamos a perceber a importância dessa outra narrativa, não é? E de contrariar exatamente essa outra que é de fim de mundo, não é? Que é o do desespero. E eu acho que nós temos que ser capazes de imaginar outras possibilidades. É um assunto que me é muito próximo, é muito caro, e há um trabalho, aliás, no âmbito das sinergias que estamos a querer desenvolver, que é exatamente sobre a ideia de imaginar o futuro com os jovens. E nós muitas vezes dizemos, os jovens é que são o futuro, e eles é que vão resolver. Eu acho que isso é uma injustiça tremenda para os jovens. Então nós que estamos aqui com o nosso potencial de ação, não é? Com tudo o que temos nas mãos, e vamos pôr nos outros resolver os assuntos que nós estamos a resolver. Eu acho que é muito pouco justo, e embora seja o futuro, nós também somos o futuro, nós também somos o futuro, nós também estamos a fazer o futuro, não é? E eu costumo dizer que nós não nos podemos dar ao luxo de sermos pessimistas. Na verdade, não podemos. Nós precisamos da esperança para transformarmos, para imaginarmos outras possibilidades. E para isso, efetivamente, eu acho que é preciso criar outras formas de olhar, mobilizando outras dimensões da própria existência, quer sejam dimensões espirituais, quer sejam dimensões de ligação com outros povos, que têm outras formas de ver. Imaginar o que nos podem dizer as árvores, como se estarão a sentir, coisas que, à partida, podemos achar que são absurdas, não é? E, portanto, já estamos a alienar, não é? Já estamos aqui um bocadinho, o que é isto, não é? Portanto, perdemos logo o crédito. Mas nós precisamos de ser arrojados e imaginar outras possibilidades. E para isso temos que sair da caixa, efetivamente. Agora, como é que o vamos fazer? Também não há uma resposta, nem há um modo. Eu acho que nós também não podemos procurar uma única solução. Acho que temos que ser criativos, eminentemente. Temos que ser capazes de empatizar com os outros. Temos que ser capazes de desenvolver relações de simbiose. Temos de ser capazes de ser tolerantes, temos de ser capazes, às vezes, de ficar em conflitos e aborrecidos, não é? Frustrados, e ir construindo um bocadinho neste turbilhão, não é? Que estamos a viver, alguma coisa que nos faça sentido, sem termos a certeza das respostas. Eu acho que nós temos de também praticar o pensar como uma montanha, que é muito inspirador, do Aldo Leopold, que nos dá esta ideia de que nós precisamos de pensar que aquilo que estamos a fazer agora talvez só daqui a 200, 300, 1000 anos é que vem a manifestar-se, mas ainda assim continuamos a fazê-lo. Posso só, assim, muito rapidamente, agora aqui ouvir a Maria, ouvir esta questão. Lembrei-me de uma frase que pensámos no âmbito aqui de um produto que estamos a desenvolver, e que é um pouco a chamada adultos. Não precisam de controlar tudo. Não queiram controlar tudo, confiem no processo, não é? E dei o seu passo. É difícil, é muito difícil, não é? Todos nós queríamos respostas imediatas, não é? Porque afinal estamos a falar de questões urgentes, mas às vezes também precisamos de abrir espaços para diálogo, para construirmos juntos e de confiar. Confiar no processo e confiar uns nos outros e nas gerações que vão vir também. E o facto de estarmos aqui
a falar das coisas menos boas, mas também a dar exemplos de esperança, também já é um passo, acho importante neste caminho. Já mostra que já há narrativas mais positivas a ser faladas e que são necessárias e é preciso cada vez mais pô-las também no mundo. Sim, acho que é importante deixar aqui finalizar de uma forma positiva, não é? E que há esperança, de facto, e acabarmos aqui, portanto, num ambiente descontraído, não é? De aproveitarmos, e esta também, que somos também nós o futuro, não é? E de aproveitar a vida que é tão bela, não é? E termos mais momentos descontraídos na natureza, seja de facto, agora estamos aqui no Alentejo, mas nos parques de Lisboa, que temos parques lindíssimos, nos parques de Évora, portanto, também somos nós que escolhemos os nossos momentos de lazer, não é? E essa proximidade que podemos ter é muito bom para todos. Eu agora portanto, eu aprendi nos parques de Lisboa a contemplar a natureza, com o meu avô Francisco, que fazia hoje anos, se estivesse vivo, e, portanto, há que ter tempo para isso, há que ter tempo, e em todo o espaço em que nós vivemos é espaço para ser vivido e aproveitado. Bem, eu gostava de terminar aqui porque acho que tiveram todas um contributo fantástico agora no final e eu acho que era um bonito desfecho. E gostava de agradecer a todas a vossa presença, agradecer ao Padre Zé Maria que se lembrou de nós para estarmos aqui também presentes, agradecer os convidados todos que aqui estiveram, as vossas perguntas, ao Padre Miguel Gonçalves Ferreira que também aqui está presente e dizer que se quiserem continuar a acompanhar o Ponto Cruz, esta rúbrica, poderão seguir através do Ponto SJ, quer em vídeo, quer em texto, sigam-nos nas redes, isto já parece aqueles vídeos do YouTube, subscrevam, mas façam-no e continuem a acompanhar. E obrigada a todos.